que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Está no ar o programa Bom Dia, hoje, dia 12 de junho de 2012. Estamos aqui na Assembleia Legislativa e vamos conversar com o deputado Vanderlei Dallas. Ele que é terceiro vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa e participou... Eu sou ouvidor e corregedor, eu não sou terceiro vice-presidente. Desculpa, gente, ele está me consertando aqui que ele é ouvidor e corregedor aqui da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E vamos conversar com ele sobre muitos assuntos aí, projetos e requerimentos que foram apresentados aqui no Poder Legislativo Estadual, além de uma viagem que ele fez também e participou da mesa redonda que debateu Copa do Mundo, Olimpíadas, além de outros assuntos. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa Bom Dia. Bom dia a todos que nesse momento nos assistem pela TV Assembleia. E é muito bom estar aqui para falarmos com o público do Amazonas. Deputado, durante a mesa redonda foi debatido, entre muitos assuntos aí, sobre os desafios e oportunidades com a chegada da Copa do Mundo nas áreas de infraestrutura, construções de arenas e estádios, mobilidades e segurança. E o nosso estado, como é uma das sedes da Copa do Mundo, como é que está o estado do Amazonas para receber aí a Copa? O estado do Amazonas, ele está indo bem. O problema maior nosso é o problema do transporte. O nosso estádio está sendo desenvolvido, um dos mais, que está mais desenvolvido no Brasil é o do Amazonas. E esse é um assunto que nós conversamos com o deputado Fausto nessa reunião que tivemos, e o Fausto está bastante por dentro disso, eu acompanhei, mas o Amazonas está bem. Deputado, outro assunto que foi debatido durante essa mesa redonda foi aí as dívidas dos estados. O que ficou dito aí com a dívida do estado do Amazonas? Olha, nós debatemos o problema da dívida dos estados. Tem que haver uma repactuação, porque a dívida ela cresce muito rápido e quando essa dívida é paga, deixa de ser investida alguma coisa dentro do estado. Aqui no estado do Amazonas, nós estamos lutando e na reunião que tivemos, juntamente com os deputados do Amazonas e deputados do Brasil inteiro, a nossa ideia é que seja paga uma parte da dívida e a outra parte seja usada para fazer investimento no próprio estado, seja pago dessa maneira, porque o estado, se for pagar realmente essa dívida, não tem condição, tem que haver uma renegociação. Deputado, o senhor colocou em questão aí a lei geral da Copa por ter passado a responsabilidade para os estados em decidirem quanto à liberação de bebidas aí nos estádios onde vão ser realizadas as sedes das Copas. A proibição no Amazonas, como está a questão? Eu apresentei uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e em alguns outros locais onde tem um grande público. Existe um grande debate sobre isso, inclusive nessa conferência da Unali. Foi bastante debatido, existem muitos deputados que são a favor da venda da bebida alcoólica dentro do estádio e muitos também, eu me incluo nesses, que não são a favor da venda das bebidas. Dizem os que defendem a venda da bebida que a pessoa pode beber fora e ir para lá, se for fazer algum tipo de arruaça, e pode acontecer. Então, eles acham que não é preciso a inibição e a proibição da venda da bebida, que não vai diminuir. Na minha opinião, na opinião daqueles deputados que estiveram nessa conferência e debateram, existe sim um aumento de violência quando a bebida é vendida dentro do estádio. Existe um estado do Brasil que diz que a bebida ela não pode ser vendida. Mas aí existe uma lacuna onde pode ser dada, então. Quer dizer, uma fábrica de cerveja pode chegar lá, então, dar a bebida. No nosso caso, na nossa lei, nós estamos proibindo a venda e a distribuição de bebidas. Muito bem, deputado. Durante a 16ª reunião da Unali, o senhor também conversou aí com o governador de Pernambuco,
Eduardo Campos, do PSB, que palestrou sobre o tema A Importância da Energia para o Crescimento dos Estados. Que experiência o senhor trouxe aqui para o estado do Amazonas, já que essa é uma dificuldade não só do nosso estado, mas que abrange aí todos os estados do país? A nossa conversa com o governador Eduardo Campos foi muito boa. Inclusive, ele ficou de vir a Manaus para conversarmos com alguns outros deputados e trazer as experiências que está havendo em Recife, em Pernambuco, sobre a energia renovável, energia limpa. Inclusive, eu falando com alguns deputados, tem um deputado de Goiás chamado TJ, que estávamos debatendo e conversando a respeito de um projeto de lei que eu irei apresentar aqui na Assembleia Legislativa sobre a diminuição do custo da energia. E eu vou apresentar semana que vem. Sobre a energia renovável, eu acho que o Amazonas pode muito bem usar o sol que nós temos para que possamos, em hospitais, em prédios públicos, começar a fazer o uso da energia solar, energia limpa e, ao mesmo tempo, a esquentar a água nos hospitais, usar a energia limpa para iniciar um trabalho no Amazonas, que nós temos bastante sol. O senhor ainda está trabalhando em cima desse projeto, é isso que vai apresentar? Esse projeto eu estou trabalhando e eu creio que antes do final do mês, agora eu estarei apresentando esse projeto. Eu tenho certeza que esse projeto vem e vamos ter condições de reduzir. A própria presidente Dilma, ela está preocupada com isso e já existe alguns estados que têm esses projetos e lá em Recife, no Pernambuco, já estão trabalhando, já está havendo alguma redução no custo da energia. Agora, há que também tem que ter uma pressão das agências reguladoras, no caso aqui no Amazonas, tem que ter uma pressão da agência reguladora, coisa que não está acontecendo. A agência reguladora tem que pressionar para que o custo da energia baixe. E nós vamos fazer um projeto dando uma visão para que isso aconteça. Deputado, o senhor acredita no desenvolvimento aí do nosso estado do Amazonas e também na qualidade de vida da população com o aumento da bancada federal, que foi debatido ainda semana passada em Brasília? O aumento da bancada federal é um direito do Amazonas. Nós somos um estado que já merecemos ter 10 deputados federais. E, recentemente, estivemos em Brasília acompanhando o presidente da Assembleia, deputado Ricardo Nicolau, o deputado Átila Lins, da bancada federal, e também o deputado Belarmino Lins, que esteve ali presente. Nós estivemos ali e conversamos. Eu creio que é um direito nosso. Nos Estados Unidos, isso já acontece normalmente. Toda eleição, algum estado ou aumenta ou diminui o número de parlamentares. Por exemplo, Nova York, nas últimas eleições, tem perdido representantes na esfera federal. Por quê? Porque Nova York está diminuindo a população e tem outros estados que crescem. Então, se nós temos um regulamento que temos 513 deputados federais em Brasília, e tem um regulamento que diz que se o estado tem uma quantidade de pessoas, de habitantes, aquele estado tem que ter X representantes, o Amazonas já merece ter mais representantes. Inclusive, tem alguns estados que perdem, outros estados que ganham. No Amazonas nós iremos ganhar, o Pará vai ganhar também, se a lei for cumprida, porque a lei existe. E eu creio que na conversa que tivemos, no debate, vamos ter sim o aumento de mais 1 ou mais 2 parlamentares. Federal. Deputado, se for aprovado o aumento nas próximas eleições, o parlamento estadual já vai levar a representação política do Amazonas na Câmara de 8 para 10 e aqui na Assembleia de 24 para 30 deputados estaduais. A Assembleia já está aí preparada para receber mais 6 parlamentares? Se aumentar um parlamentar federal, vai aumentar 3 estadual. Seria, no caso, 24, passaria para 27. Se aumentar 2, vai então para 30. Eu creio que vamos aumentar um parlamentar federal e vamos passar para 27. Eu creio que a Assembleia está preparada sim. Está preparada para receber mais 3 ou mais 6 deputados, até mesmo porque não há aumento de custo nenhum. O repasse para a Assembleia do governo, para a Assembleia, é X, e aquele X é um bolo que vai ser dividido por mais pessoas, mas não vai aumentar o tamanho do bolo.
É como se fosse um bolo que está sendo dividido para ter 24 parlamentares e seus assessores, e aquele mesmo bolo agora vai ser dividido em fatias menores para 30 ou 27. O custo, não tem nenhum custo, nenhuma despesa a mais para o Estado, e sim a diminuição de cada gabinete e o aumento de mais um ou dois gabinetes. Deputado, o senhor acredita, então, que em Brasília as aprovações de matérias aí para o estado do Amazonas vão ficar mais fáceis com mais parlamentares? Não há dúvida que um parlamentar a mais é muito pouco para decidir alguma coisa, mas já é um voto a mais. Sim. O estado de São Paulo tem 70 deputados federais. Logicamente que eles aprovam e levam muitas vantagens para o estado de São Paulo. O Amazonas tem que se unir com o Norte e com o Nordeste muitas vezes para trazer alguma vantagem para o estado. Seria bom se nós tivéssemos 10 ou 20 deputados federais, mas nós temos só 8, que é o mínimo, estamos na cota mínima. E seria muito bom se o Amazonas tivesse 10 deputados federais, porque seria mais 2 pessoas ali lutando e votando a favor de projetos para a Zona Franca, para o Amazonas e para o povo que mora aqui nesse estado. Mês passado, a Assembleia Legislativa aprovou aí vários projetos de lei de autoria de deputados. E o senhor teve um projeto de lei que foi aprovado aqui na mesa diretora, que obriga os estabelecimentos públicos e privados a instalarem câmeras de vídeo em berçários em unidades de terapia neonatal e obriga a colocação de placas contendo o CRF e o nome do farmacêutico em frente às farmácias e drogarias. Esse seu projeto de lei, ele já está sendo cumprido nessas unidades? Olha, aí são 2 projetos distintos, de câmeras para os berçários, é um projeto. E o outro projeto que obriga as farmácias a colocar o nome do farmacêutico é um outro projeto. Os 2 foram aprovados, eles estão ainda em fase de adaptação, inclusive esse das câmeras, inclusive há alguma insatisfação de colegas deputados, porque até agora não está sendo cumprido isso, mas nós vamos lutar para que seja cumprido. Por quê? Porque nós vemos aí que muitas vezes uma criança pode ser trocada, uma criança às vezes pode ser bulinada, uma criança pode ser molestada, e ali com as câmeras vai inibir esse tipo de coisa. Então, o projeto foi aprovado e eu creio que muito breve todos os estabelecimentos que vão ser obrigados a colocar irão cumprir esse projeto, porque é bom para o povo do Amazonas e é bom para as crianças do nosso estado. Deputado, e sobre essa colocação aí das placas contendo a identificação dos profissionais que estão de plantão, por que essa necessidade? Muitas vezes a pessoa é atendido e se tiver algum problema ele sabe quem atendeu. Ele tem a identificação ali daquele profissional, isso dá mais responsabilidade e não tem por que não ter. Isso já existe em outros estados, isso é bom, isso faz com que o profissional tenha mais responsabilidade, mais cuidado e possa ser identificado facilmente pelo cliente, pelo aquele que está sendo atendido na drogaria, na farmácia e pelo farmacêutico. O senhor acredita que esse atendimento vai até mudar por ele estar sendo reconhecido? Eu creio que vai mudar sim, eu creio que tem muito a melhorar sendo feito, as placas e a lei sendo cumprida. Essa lei veio, uma lei quando nós apresentamos, ela vem do povo, na reclamação do povo. Então eu tenho certeza que o grito do povo, o anseio que fez com que o deputado Vanderlei Dallas apresentasse esta lei vai ser ouvido. Todos os seus projetos de lei que são apresentados aqui na Assembleia, então, o senhor recebe indicação aí da população amazonense? É isso mesmo. Todos os projetos de lei vêm do povo. Muitas vezes a pessoa chega para a gente, diz, nós estamos passando por isso, por aquilo, e aí vem a ideia do projeto. Muitos deles vêm até, bem dizer, pronto. A ideia já vem pronto, o povo vem, o cidadão vem e fala com a gente, seria bom se fosse feito isso. A gente chama o grupo jurídico, o advogado, organiza a lei e apresenta. Logicamente, o projeto, na sua maioria, ele vem do povo.
Deputado, o senhor participou do seminário que debateu exploração de minério em terras indígenas, no Alto Solimões. O senhor que é um parlamentar aí que também visita as comunidades do interior do estado do Amazonas. Na ocasião, o senhor pediu mais incentivo na qualificação indígena para que eles aprendam a explorar os minérios existentes na região, sem esquecer da preservação ambiental. Como que foi essa reunião? Olha, essa reunião foi em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, onde é um município que mais de 95% são indígenas, a sua população, o prefeito é indígena, e o Congresso Nacional foi fazer esta reunião, onde a Assembleia Legislativa esteve presente com 2 deputados, a TVA esteve presente também, e ali foi discutido o minério nas terras indígenas. O que nós ali defendemos naquele ato, naquele momento, eu e juntamente com a deputada Vera Castelo Branco, que estivemos lá presentes, foi que se isso acontecer, que vai acontecer, existe uma indicação por parte do governo federal acontecendo a exploração de minério em terras indígenas, que seja feito por pequenas empresas e não por uma grande empresa, para que o índio possa participar, para que o índio possa tirar lucro dali, para que o índio possa também enriquecer com o minério que vai ser tirado de suas terras. Nós ali defendemos a organização de pequenas empresas que possam agrupar também sócios índios para que eles possam também ter a sua riqueza. Nós vemos aí o que aconteceu em alguns cantos do Brasil, como em Serra Pelada, onde uma grande empresa entrou, tirou tudo e deixou lá só aquele buraco e a pobreza. Nós não queremos isso para o Amazonas, para São Gabriel da Cachoeira ou para qualquer outro município que tenha minério em terras indígenas. Que as pequenas empresas, as associações estejam presentes ali. Que as grandes empresas negociem com elas, mas elas tenham lucro e que a riqueza fique para o próprio índio e que eles possam se beneficiar da riqueza de sua terra, que é dele. Ali aquela riqueza é do amazonense, é do índio que mora naquela região. O senhor acredita, então, que essa é uma atividade aí que pode alavancar a economia naquela área? Eu creio que isso é uma atividade que pode alavancar, é uma terra muito rica e que essa riqueza tem que ficar para os donos daquelas terras, que são os índios. Nós defendemos as pequenas empresas para fazer esse trabalho, embora a gente saiba que, logicamente, vão terminar vendendo para as grandes empresas, mas não que uma grande empresa vá lá e explore e deixe o índio só observando. O índio tem que participar dessas pequenas empresas, dessas associações que vão explorar para vender para as grandes empresas e o dinheiro ficar lá em São Gabriel da Cachoeira, ficar no Amazonas. Deputado, o senhor apresentou aí um requerimento pedindo ao Detran que mobilize sua equipe no sentido de tentar encontrar uma solução ao caos ali que encontra-se na estrada da Ponta Negra com o trânsito. O senhor já recebeu alguma resposta? Ainda não, inclusive vou falar com a doutora Mônica brevemente. Existe ali na estrada da Ponta Negra, em frente ao do Silas Buffet, em frente a um condomínio chamado Reserva Inglesa, ali está um fluxo de carro muito grande, entrando, saindo, e está havendo muitos acidentes. Eu pedi para que o Detran tomasse estas providências, e ainda não foram tomadas, mas iremos falar com a doutora Mônica, porque são vidas que podem ser ceifadas naquele lugar, está tendo muitos acidentes, e nós vamos falar com a doutora Mônica e ver se tem uma solução para este problema. Deputado, o senhor, como ouvidor e corregedor aqui da Casa Legislativa, anunciou aí o funcionamento de meios que a população iria ter para falar com a ouvidoria da Casa Legislativa. Esses meios de comunicação já estão em funcionamento? O 0800 já tem um número, está sendo instalado os telefones para que atendentes possam estar trabalhando, atendendo a população. Existe um total interesse do presidente Ricardo Nicolau que isso funcione, tem dado todo o apoio para a ouvidoria desta casa. Já estamos com 1 ano e alguns meses na ouvidoria, mas isso é burocrático. É burocrático por quê? Porque tem que fazer licitação. É um problema, qual é a empresa que vai ceder o 0800? Graças a Deus, agora em maio passado,
o 0800 já foi instalado, já foi dado o número, agora estamos na fase da instalação das cabines telefônicas para que os meus assessores possam estar atendendo a população. Existe também o nosso CIS ouvidor, que estamos negociando com o governo da Bahia, onde a Assembleia Legislativa mandou profissionais daqui da casa, juntamente com um assessor meu, para, na Bahia, trazer o sistema para o Amazonas e nós vamos instalar. É dificultoso, porque nós tentamos trazer o CIS ouvidor da Câmara Federal, da ouvidoria da Câmara Federal, que o deputado presidente lá deu e abriu mão tranquilamente, mas não foi possível ser instalado no Amazonas, por burocracias. Mas o da ouvidoria da Bahia vai servir, vamos então colocar para funcionar, e se Deus quiser, antes ou então no início do recesso, quando voltarmos do recesso, nós iremos, se Deus quiser, estar funcionando plenamente com o 0800 da ouvidoria. Deputado, a população procura aí a ouvidoria, a corregedoria, para fazer algumas denúncias, para procurar saber alguns assuntos. Qual é a procura da população quanto à ouvidoria da Assembleia Legislativa? A ouvidoria ela tem sido procurada, sim, através de telefones, pessoalmente, em loco, vindo aqui no gabinete, e também nós temos atendido as pessoas através de e-mail e de outro. Normalmente a pessoa é por e-mail ou então pessoalmente, que ele vem aqui, e pelo telefone. Com o 0800, eu creio que vai melhorar muito a participação do povo na ouvidoria da Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no programa Bom Dia. Ok, muito obrigado, bom dia a todos e obrigado pelo convite de estarmos aqui para falar com o povo do estado do Amazonas. O programa Bom Dia desta terça-feira entrevistou aí o ouvidor e corregedor da Assembleia Legislativa, deputado Vanderlei Dallas. Ele que falou para a gente sobre as reuniões que tem participado em Natal, em Brasília, para debater assuntos de interesse da população amazonense, além de projetos e requerimentos que foram apresentados aqui no Poder Legislativo Estadual em favor da população amazonense. Muito obrigada pela sua audiência.